trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo de História. E no episódio de hoje eu vou falar com você sobre os momentos mais marcantes do Brasil no século XX, se não os momentos mais marcantes de toda a história brasileira. Eu vou falar para vocês hoje sobre a queda de Getúlio Vargas em seu segundo governo na década de 50, o seu suicídio e as suas consequências políticas para a nação. Já deixo aqui o alerta para que, caso o suicídio seja um tema que cause desconforto em você, sugiro não escutar o episódio. Tem vários outros episódios e temas interessantes, então fica aqui esse alerta. Mas, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Fazendo uma breve recapitulação, em 1939, Getúlio Vargas liderou um golpe ou uma revolução, assumindo a presidência. Liderou o país contra uma revolta ou uma guerra civil em São Paulo. Em 1937, realizou um autogolpe para se tornar ditador. Em 1945, um golpe lhe tirou do poder e deu fim à Era Vargas. Apesar disso, Vargas continuava contando com muito prestígio, muita admiração e muita força nos meios dos trabalhadores brasileiros. Não é à toa que em 31 de janeiro de 1951, Dutra, o então presidente, passa a faixa presidencial para Getúlio Vargas, recém-eleito presidente da República com 48% dos votos. Eleição essa que, logo no começo, passou a ser questionada pela UDN, a União Democrática Nacional, que se tornou o maior símbolo, maior grupo político, maior partido de oposição ao varguismo, de oposição à figura de Getúlio Vargas. A UDN chegou a dizer que Vargas não contava com o número de votos suficientes para ser eleito. Porém, o TSE, na época, na verdade, o STE, o Superior Tribunal Eleitoral, que como era chamado na época, validou a eleição. Vargas foi, então, eleito presidente da República. O então ditador, o homem que foi ditador, que governou o país por 15 anos, voltava a comandar o Executivo Nacional. Novamente, as ideias nacional-desenvolvimentistas seriam largamente empregadas por Vargas. Mas também, novamente, o Brasil continuava dependente da importação de maquinários. Importação essa que era paga com os lucros das exportações de café. E aí que vem a questão. O preço do café é muito vulnerável a variações do mercado externo. Os preços podem subir e cair de um dia para o outro rapidamente, e isso gerava uma certa insegurança, porque diminuía o lucro, não apenas dos cafeicultores e exportadores, mas também do próprio governo federal. Ou seja, o Brasil tinha um problema. Dependia de mercado volátil, mercado incerto, para se industrializar. Ao mesmo tempo, a inflação crescia. A inflação brasileira bateu 21% em 1952, à medida que o cruzeiro desvalorizava e as questões internacionais pioravam o quadro brasileiro. Diferente do seu primeiro governo, na década de 50, o Vargas não contava com uma posição controlada. Não é à toa que ele tinha uma composição ministerial heterogênea. Ele chegou até mesmo a tentar trazer a UDN, o principal grupo opositor, para o seu governo, mas não conseguia. E à medida que a inflação crescia, junto com uma queda de arrecadação de dinheiro e um aumento da dívida, a pressão sobre Vargas, as críticas sobre Vargas e o governo cresciam. E nesse episódio eu vou focar mais na inflação. A inflação gerava uma questão problemática. De um lado, os trabalhadores pediam aumento do salário mínimo para compensar as perdas com a inflação. Do outro lado, industriais pediam para que isso não acontecesse e para
para que não tivessem mais gastos e, ao mesmo tempo, pediam ao governo para continuar entregando crédito, continuar cedendo empréstimos aos industriais. Para tentar resolver a situação, Vargas escolheu ou nomeou para o Ministério da Fazenda o famoso Oswaldo Aranha, o mesmo que dá nome ao bife, ao filé Oswaldo Aranha. Para vocês terem uma noção do currículo do Oswaldo Aranha, ele foi ministro da Fazenda, ministro das Relações Exteriores, ministro da Justiça, governador e até mesmo presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele foi uma das figuras mais importantes do século XX, uma das figuras mais importantes dos governos Vargas, já que ele era um fiel aliado a Vargas. E o fato é que Oswaldo Aranha, junto a Souza Dantas, o então presidente do Banco do Brasil, elaboraram um plano anti-inflação e contava com 2 pontos mais importantes: o controle cambial para tentar valorizar o cruzeiro, diminuir perdas no câmbio e a menor oferta de crédito, tentando assim impedir que mais dinheiro circulasse e, por consequência, tentar reduzir, diminuir a inflação que corroía os valores brasileiros. Apesar disso, Oswaldo Aranha, em seu plano Aranha, não tocou na grande ferida, o salário mínimo. Para você ter uma noção de quanto que a inflação estava impactando o brasileiro e quanto que os salários estavam baixos, os quartéis estavam discutindo isso. Em 1954, no início de 54, militares assinaram um documento denunciando os baixos soldos, a falta de equipamentos, a falta de carreira. E deixa claro que os baixos salários era algo geral, era uma insatisfação geral, ao mesmo tempo que mostrava que cada vez mais os militares eram uma força política, os de alta e os de baixa patente. Vargas recebeu o conselho dos seus militares próximos. Aumente as verbas militares. Dê aos soldados, aos praças, aos suboficiais maiores soldos e mais equipamentos que os problemas seriam resolvidos. Para resolver o problema dos salários, Getúlio Vargas contava com uma figura muito importante também na história do país. Seu conterrâneo João Goulart, o Jango, o mesmo que 10 anos depois, em 1964, seria deposto no golpe militar que daria origem à nossa ditadura. O Jango, enquanto ministro do Trabalho, desejava um aumento de 5% do salário mínimo. Sim, ele queria, em uma canetada, dobrar o salário mínimo do brasileiro e da brasileira. Obviamente, ele não era bem visto. Ele era constantemente atacado, criticado pelos militares, tanto da oposição quanto da situação, era criticado pela oposição do governo, era visto como uma pessoa muito radical. E essa ideia de dobrar o salário mínimo era algo que a oposição, que os industriais consideravam exagerado, consideravam inviável. Dessa forma, Jango foi usado como bode expiatório. Em uma reforma ministerial para tentar apaziguar os ânimos da oposição e tranquilizar a nação na questão política, Jango foi demitido e substituído por um burocrata. E aí vem uma questão interessante. À medida que o Vargas mostrava que estava disposto a negociar, estava disposto a abrir mão de algumas coisas, ele também se mostrava mais fraco. Ele não era o mesmo Vargas que em 1937 deu um golpe criando o Estado Novo. A oposição se aproveitava disso. Usando como base o Plano Cohen e o golpe de 1937, a oposição, liderada pelo jornalista Carlos Lacerda, acusava Vargas de planejar um novo caos social, uma nova onda de agitação para assumir novamente como ditador. A UDN chegou a considerar o impeachment, mas sabia que o presidente ainda contava com muita força no Congresso e que algo dentro da Constituição não seria feito. Para a alegria da UDN, Vargas, contrariando seus conselheiros econômicos, contrariando as ideias de Oswaldo Aranha, anunciou que o salário mínimo seria dobrado. Os trabalhadores ficaram muito felizes, obviamente, mas também gerou
um maior aumento de insatisfação nas oposições. Industriais, comerciantes, a elite brasileira subiu o tom contra Vargas. Ao mesmo tempo, o presidente não conseguia fazer com que a massa trabalhadora, os operariados, o proletariado brasileiro se mobilizasse ao seu redor. Os trabalhadores estavam felizes. Eles admiravam e gostavam de Vargas pelas leis trabalhistas, pelo salário mínimo, pelo aumento do salário mínimo agora, por diversas questões. Eles viam em Vargas uma figura boa para os trabalhadores. Mas a massa militar não era politicamente organizada o suficiente para defender, para auxiliar o presidente. Vargas, antes um grande manipulador e líder oratória, estava cada vez mais velho, mais cansado. Não era mais o mesmo líder e a oposição se aproveitava disso. Dentro da oposição, os militares já elaboravam um plano para depor o presidente. Como eu falei, um dos grandes nomes da oposição era o jornalista Carlos Lacerda. E é com Carlos Lacerda que a queda de Vargas ganha ainda mais força. O general Mendes de Moraes e o deputado Evaldo Lodge, ambos varguistas leais aliados ao presidente, acreditavam que se o Carlos Lacerda fosse removido da cena, a força da oposição diminuiria. Dessa forma, conversaram com Gregório Fortunato, o chefe da Guarda de Vargas, Guarda Presidencial, e o convenceram a lidar com Lacerda. Tudo sem autorização do presidente, que nem mesmo sabia dos planos. Um pouco após a 00:40 do dia 5 de agosto, um assassino contratado por Gregório abriu fogo contra Lacerda. Esse foi ferido, mas sobreviveu. Porém, o seu segurança, o major Rubens Florentino, foi assassinado naquele momento. Vargas ficou sabendo do atentado e disse, abre aspas, esta bala não é dirigida a Lacerda, mas a mim, fecha aspas. O presidente sabia muito bem que no momento que o seu maior opositor sofreu um atentado, que a culpa iria cair sobre ele. Vargas sabia que a sua situação estava agora ainda pior. O Ministério da Justiça abriu um inquérito para investigar e chegar no culpado, mas a própria aeronáutica, da qual o major assassinado fazia parte, organizou uma investigação e, após muito procurar, chegou até o assassino. O mesmo foi interrogado e revelou que Gregório havia contratado. Era tudo que a oposição queria. Uma ligação entre o atentado a Carlos Lacerda e o presidente. A oposição estava com a faca e o queijo na mão. Tanto que passaram a exigir a renúncia de Vargas, uma exigência vindo tanto do meio civil quanto do meio militar. O próprio Café Filho, vice-presidente de Vargas, sugeriu uma renúncia dupla. Vargas recusou, dizendo que só sairia do palácio à força se fosse morto. E ele faria de tudo para acabar o mandato que fora legalmente e legitimamente eleito. Porém, as pressões não parariam de crescer. Em 24 de agosto, de 23 a 24, para ser mais exato, um ultimato militar foi entregue ao presidente exigindo a sua renúncia. Vargas manteve a sua palavra. Se fosse para sair do Palácio do Catete, se fosse para sair da presidência antes da posse do próximo presidente, ele faria isso morto. Na madrugada do dia 24 de agosto, Getúlio Vargas dispara um tiro contra seu próprio peito, ceifando a sua vida. O político que ocupou a presidência do país por mais tempo, o pai dos pobres, comete um suicídio em um ato extremamente pensado. Em sua carta-testamento, Vargas descreveu como a oposição se orquestrava contra os seus planos de dissolver o país e proteger os trabalhadores. Eu cito para vocês 3 partes da carta-testamento. A primeira diz: quis criar a liberdade nacional da potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se voluma.
A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Uma outra parte diz: tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo à pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se quer desamparado. Antes de eu passar para o terceiro trecho, eu quero comentar esses dois. Esses dois trechos deixam muito claro que o Vargas conseguiu, em sua carta, chamar o povo ao seu lado e falar: olha só, eu tô aqui me matando porque eu fiz de tudo pelo país e essa posição que vocês estão vendo não quis. Essa oposição não quer que o trabalhador seja livre, não quer que o povo seja independente. Eu queria a Petrobras para o Brasil lucrar com petróleo e a oposição foi contra. Quis criar a Eletrobras para lidar com o déficit energético do país, a oposição vetou. Eu, Vargas, tenho lutado por vocês. Quem não tem lutado é a oposição, são os meus inimigos. E o Vargas finaliza a carta dizendo: o ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Com essas palavras, com essa carta testamento, que é provavelmente uma das maiores peças de literatura, peças de escrita da nossa história, Vargas se colocou como uma vítima de um complô nacional e internacional contra o desenvolvimento do país. E deixa claro aos trabalhadores que ele estava do lado do povo. Ele deu a vida para melhorar a situação dos trabalhadores. E agora, a única coisa que poderia oferecer era a própria morte. Ele cometeu um suicídio por chegar no limite, por conta de toda a pressão dos grupos contrários ao povo brasileiro. Para vocês terem uma noção, quando a morte de Getúlio Vargas foi divulgada, uma multidão saiu às ruas em protesto pela morte do seu presidente. Veículos, jornal anti-Vargas, o Globo, foram incendiados. A embaixada americana foi atacada. A carta de testamento do Vargas, que está disponível na internet e vale muito a pena a leitura para entender um pouco mais as ideias do Vargas e como ele conseguiu usar a força do povo, incendiou o país. E mais do que isso, com a sua morte, os militares e a oposição perderam o principal alvo e a principal desculpa para uma intervenção militar e não tinham força para bater de frente com uma comoção pública que tomou o país. Vargas, ao disparar aquele gatilho na manhã do dia 24 de agosto, impediu um golpe militar que estava sendo planejado e quase executado. Vargas adiou com o seu suicídio em 10 anos uma intervenção militar. Adiou um golpe que provavelmente iria levar o país a uma ditadura militar. Vargas entrou para a história como um dos políticos mais famosos do século XX do Brasil, mas também como um dos mais sanguinários. Liderou uma revolução, se transformou em ditador aos moldes do fascismo italiano, perseguiu opositores, mandou torturar e matar. Ao mesmo tempo, foi o pai da industrialização brasileira e do nacional desenvolvimentismo de nosso país. Criou leis trabalhistas e soube, pelo menos temporariamente, mobilizar as massas em seu favor. Seu legado contém pontos positivos para a nação. Porém, esses não devem tampar a violência da era Vargas e sua proximidade com regimes fascistas. Vargas foi um violento ditador e isso nunca deve ser esquecido. Aproveito para ressaltar, como vem feito em vários episódios, que nós não podemos esquecer o passado antidemocrático das Forças Armadas Brasileiras. Eu já votei o meu, não vai votar, já enfeitei o... Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Convido você que está nos escutando nos seguir no Instagram, Twitter e Facebook, nas páginas @Mundo de História.
Por meio delas, você pode estar sempre por dentro da publicação de novos episódios e também de avisos e outras postagens. No nosso Instagram, você consegue ainda encontrar o link do nosso Pix e do nosso Catarse, caso você tenha interesse e condições de financiar o nosso podcast com um valor único, um valor mensal, e o que nos ajuda muito a manter o podcast no ar. Mas você também pode ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com seus amigos, familiares, colegas, vizinhos, vizinhas, colegas de trabalho, qualquer um que você acha que possa gostar desse, de outros temas e se aprofundar um pouco mais na história. No mais, espero que tenham gostado do episódio, espero que tenha achado interessante. Vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá!